Olá, meu nome é Wellison e nesse vídeo nós vamos falar aí da soma e subtração de números complexos e falar um pouquinho rapidamente sobre a igualdade entre números complexos, beleza? Então vamos aí dar continuidade. Então eu vou deixar aí no card os vídeos anteriores, onde nós fizemos aí algumas definições acerca dos números complexos, o que vai dar agora, né, possibilidade para a gente introduzir o conceito de soma e subtração, beleza? Então vamos lá, veja só, então vamos supor aí dois números complexos, Z1 e Z2, então seja Z1 dado, por x1 mais y1i, ou na representação vetorial, x1, y1, tá bom? E z2 dado por x2 mais y2i, ou na representação vetorial. Vou fazer dessas duas maneiras para vocês ir acostumando, mas aí vocês escolhem qual das duas maneiras vocês preferem, tá bom? Trabalhar. Pronto, então vamos primeiro falar da soma e subtração, tá certo? Então, dado esses dois números, a gente pode depois, construir aqui uma outra possibilidade, podia ser negativa aqui, tá bom? Mas vamos criar um Z3 aqui então, um número menos, pronto. Um Z3, x3 menos y3i. Então, representação, x3 menos, olha lá o menos onde é que vem, ó, y3, que aí vocês ficam com a ideia completinha, tá bom? Aí se vocês quiserem, vocês podem dar um número aí que vocês quiserem, 1 e 2, 5, 7, enfim, tá bom? Se vocês preferirem com números para ficar mais fácil de visualizar. E aí o que a gente vai fazer é aprender a somar os números complexos, Z1 mais Z2, Z1 mais Z3, Z2 mais Z3, é isso, tá bom? A mesma coisa a subtração e a gente tentar ver o que isso aí significa, né? Pelo menos geometricamente lá, como a gente tinha visto já uma representação, acho que a gente já pode explorar isso rapidamente. Vale a pena para a gente já matar esse contexto. Tranquilo? Bem, dado Z1, Z2 e Z3, a soma é algo bem simples. A gente vai somar as coisas que têm a mesma natureza. Então, se vocês olharem aí o CAD que eu vou colocar, de novo sobre vetores, lá quando a gente trabalhava com vetores, e por que eu falo isso? Porque a gente construiu os números complexos como um par ordenado, tá vendo? Ó? E se a gente constrói ele como um par ordenado e a gente dá essa vetorização, vamos chamar assim, para os números complexos, significa dizer que a gente vai atribuir a eles o mesmo tipo de matemática que a gente fazia para os vetores, ou seja, a álgebra vai ser semelhante. Então, lá para os vetores, quando a gente ia somar vetores, a gente somava coisas que estavam na mesma direção, não é isso? Então, se o x1 é um valor que está na direção x e o y é um valor que está na direção y, então eu só posso somar x com a coordenada x, y com a coordenada y, tá vendo? Ó? Considerando, que na verdade o número complexo não é um vetor, isso aí aqui é só uma representação, o que a gente fala é de natureza, ou seja, essa primeiro termo, essa primeira parte aqui, ó, esse primeiro termo, a gente viu que ele é o termo real, não foi isso? O segundo termo é o termo imaginário, então significa dizer que a gente vai somar a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Por isso que eu estou falando que são as partes, tá certo? Então, a gente vai fazer a seguinte brincadeira. Então, a soma, o mesmo vai valer para a subtração. Então, já vou botar o sinal de mais e de menos. Então, ó, Z1 mais ou menos, tá bom? Z2, a gente vai somar, o que for real, ou seja, x1 com x2, que é a parte real. Então, ó, parte real com parte real. x1 mais ou menos x2. Então, isso aqui é a parte real, tá vendo? Ó? Mais, tá certo? Cuidado com esse sinal aqui de mais, tá bom?
Não preocupa muito com ele não, porque aqui pode dar um mais ou menos dependendo do valor que você está somando, né? Mas vamos manter assim o mais que não vai fazer diferença, tá bom? Ou menos aqui, ó. Mais ou menos, vou colocar o menuzinho aqui também, para ficar mais fácil, tá certo? Vocês vão ficar aí rapidinho, ó. Mais ou menos, vamos pegar a segunda parte, ó. Y1 mais ou menos Y2, direção I. Tá vendo? Essa aqui é a ideia que a gente vai fazer. Isso é muito fácil de ver, porque quer ver? Ó, vamos lá pegar o Z1 e o Z2. Ó. Então, Z1 mais Z2. O que vai ser, na verdade? Vai ser X1 mais YI, vou colocar aqui entre parênteses, mais, esse sinal de mais é o mais que está aqui, por isso que eu botei mais ou menos, por isso eu botei mais ou menos, aí vocês vão ver. Então, ó, X2 mais Y2I. Olha lá que legal. Pronto, tá vendo, ó, que eu não tenho como somar coisas que estão em situações diferentes. Então, eu só posso somar X1 com X2, ó. X1 mais X2, olha lá, ó, mais Y1 mais Y2 na direção I. Tá vendo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, né? Na soma, eu só vou poder somar as coisas que são de mesma natureza. Reais, coisas que são da mesma natureza, imaginário. Então, real com real, imaginário com imaginário. Então, ó, a gente faz a mesma brincadeira com menos, tá vendo? Eu vou ter x1 menos x2, então aí você vai poder fazer dessa maneira, menos, né, a outra parte, tá vendo? Então, o que você vai fazer na verdade? Vamos colocar aqui, ó, devagarzinho, para não ter erro, ó. Então, vamos colocar com subtração, ó. Eu vou ter Z1 menos Z2, ops, desculpa, igual, ó, x1 mais yi, tá vendo, ó? Menos, olha lá o menos, ó, menos x2 mais y2i. Tá vendo, ó? Se eu faço assim, menos com mais vai dar menos, menos com mais vai dar menos. Essa aqui que aí vai ser a ideia, ó. Então eu vou ter x1 mais yi menos x2 menos y2i. Tá vendo? E aí você vai brincar com isso aí, ó. Aí você vai poder brincar. Então você vai ter, ó, x1 menos x2, fecha, que é a parte real. Tá vendo, ó? Aí eu posso colocar o sinal de mais, né? Porque o sinal de mais ou de menos aqui não vai alterar muito, vai alterar só a ordem dos sinais aqui dentro. Aí eu vou ter, ó, y1 menos y2i. Tá vendo? Se eu quiser, eu posso trazer esse sinal de menos para cá. Aí ficaria menos, só que vai inverter. Vai ficar y2 menos y1. Então, a ideia, no final das contas, da subtração e da adição é a gente somar ou subtrair a parte real com a parte real e a imaginária com a imaginária. Então, basicamente, essa aqui é a minha parte real, né? Dizer, vamos representar assim, pela letra R. Então, é o real dizer. E essa parte aqui é a parte, vou chamar assim, de umzinho dizer, ou seja, a parte imaginária dizer. Tranquilo? Então, a gente consegue definir de maneira algébrica aí como é que se dá essa soma e subtração aí dos números complexos. O que é importante, como eu falei para vocês, é a gente entender, antes de falar aqui da representação, né, geométrica, é a gente entender que dois números aí complexos, eles vão ser igual, porque tá vendo, eu tô fazendo questão de quando eu escrevo Z1 e Z2, eu estou levando os índices, ó, para dizer que eles são diferentes. Então, a gente vai dizer que um número complexo, Z1, ele é igual a Z2, tá bom? Se isso for verdade, ó, isso implica que x1 é igual a x2, y1 tem que ser igual a y2, tá bom? Somente se isso aqui for verdade, tá bom?
Isso aqui é verdade. Então, ó, é verdade se somente isso aqui acontecer. Por isso que a gente percebe que a gente pode representar realmente os números complexos como um vetor, porque quando a gente olha para o par ordenado, no final das contas, você vai perceber que o par ordenado, eu só vou dizer que dois vetores são iguais se as suas componentes forem iguais. Então fica tudo amarradinho, né? A gente pode trabalhar com a álgebra dos números complexos, parecido com a álgebra dos vetores e vice-versa. Né? Isso tem uma aplicação bem interessante, né? Que o pessoal depois até usa essas ideias aí, chamando de fasores, né? Principalmente em eletromagnetismo, tá bom? Mas enfim, a ideia é essa. E aí, ó, geometricamente, isso é legal, porque vamos colocar aí números, né, para ficar fácil de a gente desenhar. Então vamos pensar aqui um plano, vou fazer aqui bem grande, para a gente conseguir desenhar, tá certo? Vamos fazer bem grande aqui, ó. Então vamos pegar com números. Então vamos supor Z1, o número 2, 3, e o Z2, o número 1, 5, e um Z3, um número negativo aqui, ó. Vamos colocar sendo menos 1, menos 2, tá bom? Então, ó, a gente pode descrever aqui, vou chamar aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Consegui fazer 5 tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, esse aqui é o meu eixo do imaginário e aqui é o meu eixo X. É assim que a gente representou. Então, ó, eu posso chamar aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Vou representar aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Para representar tudo. Então, ó, eu posso marcar o meu Z1 aqui no plano. A gente já viu que a marcação aqui no plano de Argand, não é isso? Chamar aqui assim de Argand. É eu pegar então e juntar o 2 e o 3, ó. O 2 no eixo X, não é isso? Então, esse cara aqui é o mesmo que eu escrever o Z como da seguinte maneira, 2 mais 3i. Essa aqui é a representação que a gente pode ter para esse primeiro número. Para esse segundo aqui eu posso ter como 1 mais 5i, e esse aqui como sendo menos 1 menos 2i. Essas são as representações, né, algébricas para cada um deles. Na geométrica a gente vai colocar o 2 no x e o 3 no i. Então a gente vai juntar esses dois caras aqui, ó. Juntei, ó. Fui lá e juntei, ó. Então é um pontinho aqui, ó. Esse aqui é o meu Z1. É isso? Vou juntar o próximo, olha lá, ó. Vou juntar agora o Z2. É 1 e 5, então 1 e 5, ó. Não tem muito erro não, olha lá, ó. Olha que coisa. Eu tô sem régua, tá, pessoal? É só pra gente brincar mesmo, ó. Que é o meu Z2. Tá vendo, ó? Quem que é o meu Z3? Ah, é negativo, não tem problema. Vamos expandir o trem aqui, ó. Vamos expandir, ó. O eixo negativo pra cá. Pronto, como a gente faz lá normalmente. Então, aqui tá o meu menos 1. Onde é que tá o meu menos 2? Tá pra cá, ó. Vou expandir. Então, 1, menos 2. Teoricamente isso. Então, ó. Eu fui lá expandir e marquei o meu Z3. Tá vendo, ó? O meu Z3. Ah, professor, agora ficou bonito. Por quê? Porque aí cada um desses números eu posso representar como um vetorzinho. Olha lá, eu vou lá e represento o meu Z1 como um vetor de Z1 à origem. Então aqui tem um módulo Z1. Ah, eu posso representar esse outro como um vetor, né, que vai da origem até o ponto Z1. Então esse cara aqui tem um módulo também que eu vou chamar de Z2. Tá vendo, ó? Ah, esse aqui também eu posso chamar de um vetorzinho, ó. Ah, e aqui também tem um módulo que eu vou chamar de Z3. Beleza. Então, eu tenho módulo Z1, módulo Z2 e módulo Z3. São as distâncias. Então, quem é que é Z1 mais Z2, professor? Quem que é Z1 mais Z2, né? Então, Z1 mais Z2, vamos fazer a conta. Depois a gente tenta fazer de novo no gráfico. Então, ó, Z1 mais Z2, ele vai ser, né? Vamos colocar no par ordenado, ó, 2, 3, mais o par 1, 5. Ou vou fazer as duas notações aqui já de uma vez, tá? Ou eu posso escrever como 2 mais 3i, mais, ó, vou fechar, mais 1 mais 5i.
Lembrando que a gente vai somar parte real com real, imaginário com imaginário. Então, 2 mais 1 vai dar 3. Tá vendo? Ó? 3 mais 5 vai dar 8. Então quer dizer que se eu tentar trazer agora para o meu desenho, eu vou ter que criar aqui, né? Ó, um 3 aqui, lá em cima eu vou ter que criar um 8. Então vamos tentar criar aqui. 6, 7, 8. Daí algo aqui. Pronto, ó. Tá vendo o que vai acontecer, ó? Vou somar, ó. Somei. Quando eu somar, vou fazer de azul, ó. Vai criar um novo vetor. Ah, professor, ficou legal. Deu um vetorzinho e esse ponto é o meu Z. Vou chamar aqui de Z resultante 1, 2. Ó, Z resultante 1, 2, ó. Esse é o meu Z resultante 1, 2. Eu vou deixar um CAD aí para vocês verem a regra do paralelogramo, para vocês verem que bate certinho. Olha lá, ó, o que acontece? Então, na verdade, se eu enxergo meus vetores como o meu número complexo como um vetor, eu posso aplicar a regra de soma vetorial, tá vendo? Olha lá, ó. Eu pego esse cara aqui, que é assim que a gente fazia, e vou expandir ele, né? Para cá, olha lá, ó. Vou expandir ele para cá. Esse cara eu replico para cá, ó. Vou pegar ele e vou trazer para cá. Esse cara eu replico para cá, ó. Só para vocês verem. Repliquei esse. Agora eu vou replicar o de baixo. E eu formo a regra do paralelograma. Olha que bonito. Então, ó, a resultante entre Z1 e Z2, ó, é um vetor que sai aqui da bundinha, bundinha, com cabecinha, como a gente aprende lá para as regras vetoriais. Tá vendo? Por isso que é bem interessante a gente já ter, né, um pouco desses conceitos de vetor, porque a gente pode utilizar isso aí livremente quando a gente trabalha com números complexos, tá bom? Então deixa para vocês brincar aí com a soma, né, de Z1 com Z3, de Z2 com Z3, e faz toda essa brincadeira para você descobrir para onde é que vai apontar o novo vetor. Uma coisa importante para a gente fechar é que, tá bom? A soma entre dois números complexos, do ponto de vista vetorial, você tem a possibilidade de mudar a direção, tá vendo? Ó, do número complexo. Então, se a gente pensar, né, no plano de Arcangauss isso como um vetor, eu mudo a direção do número complexo e mudo a norma, não é isso? Por quê? Porque olha lá, quem que é a norma desse cara aqui, ó? Vamos escrever, ó. Vou aproveitar esse papel aqui, deixar ele bagunçado, ó. Tá bom? Então, vou fazer aqui numa outra folha, ó. Quem que é a norma? Então, ó, a norma de ZR12, a gente aprendeu que é a raiz, né? Então, de XR12 mais YR12, cada uma ao quadrado, não é isso? Quem que são elas, ó? É o meu 3 e o 8. Então, a gente vai pegar aqui, ó, é 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Bom, não vou fazer essa continha, não. É só pra gente entender. Então, essa aqui é essa norma aqui, ó. Essa distância da origem para a origem, tá bom? A distância do ponto Z para a origem. Isso aí vai ficar como um assunto para a próxima aula, né? Para uma aula futura, onde a gente vai poder explicar um pouquinho sobre aquelas regras de triângulo, né? Onde a soma da norma é maior ou igual, ou menor ou igual, a soma ou a subtração. Então esse é um assunto bem interessante e muito útil aí em álgebra linear, que por meio das variáveis complexas nos ajuda aí a fazer esse tipo de demonstração. Beleza, pessoal? Então espero aí que o vídeo tenha ajudado e até a próxima aula.